Então hoje eu vou falar sobre como entender melhor o inglês nativo. É uma dúvida que aparece bastante para os alunos que estão aprendendo inglês, que às vezes a gente começa a entender bacana, entender legal o nosso professor, ou às vezes aqui no canal você consegue ver os meus vídeos em inglês. Eu posto bastante coisa toda em inglês, vídeos todos em inglês aqui no canal, é só procurar. E aí você começa a entender às vezes uma professora explicando inglês, mas aí vai assistir uma série, vai ver um vídeo às vezes de uma conversa, um youtuber falando normalmente inglês e fica difícil de entender. Então hoje eu vou ajudar você a entender por que isso acontece. O assunto basicamente gira em torno de pronunciation, é a pronúncia do inglês que varia de alguém que fala inglês nativo, inglês fluente, proficiente, de uma pessoa que está aprendendo inglês aos poucos. O professor, quando eu tô dando aula, quando o seu professor pode estar dando aula, quando você está vendo algum vídeo mais didático, a gente tem uma audiência, um público com quem a gente está falando. Então, naturalmente, o inglês fica mais calmo, o tipo de pronúncia fica mais pausado. Às vezes você vai assistir uma palestra ou uma apresentação e você entende melhor. Só que quando eu tô no dia a dia, eu não tenho tempo pra ficar pausando, eu não tenho tempo pra falar todas as sílabas. E isso acontece também no português. Quando a gente tá falando com um amigo, ou falando muito rápido no telefone, ou à distância, alguma coisa muito informal, a gente fala o português mais corrido, português mais abreviado. E no inglês acontece a mesma coisa. Muitos alunos às vezes têm essa dúvida, acham que no americano eles comem mais as sílabas ou engolem mais os sons e fica mais difícil de ouvir, mas isso não depende de accent, não depende de sotaque. O britânico também tem os seus momentos que ele come sílabas, o australiano, o sul-africano, o que não é nativo do inglês, mas é proficiente, também tem seus vícios, suas pronúncias. Então hoje eu vou ajudar vocês com duas coisinhas, dois motivos pelos quais às vezes a gente tem essa dificuldade de entender o nativo, e vamos melhorar isso com algumas práticas. Primeiro motivo que é muito difícil realmente da gente entender o nativo quando a gente está aprendendo inglês são os dropped sounds. Dropped sounds são os sons caídos, os sons largados. São momentozinhos que na hora que a gente está falando uma palavra, dentro da palavra isso acontece muito, a gente não pronuncia uma sílaba ou um som. Uma palavra clássica que a gente aprende na primeira aula de inglês é o goodbye. Goodbye. Quando a gente tem essas duas consoantes grudadinhas, o D e o B, é muito comum eu simplesmente ignorar uma delas. Então quando eu tô falando muito rápido essa palavrinha, o tchau, é muito comum eu usar o goodbye. Goodbye. É o gu e o bye. O D desapareceu, porque eu não tenho tempo pra falar duas consoantes, o D e o B. Então na hora que eu vou falar tchau pra alguém, eu falo so, goodbye. E é isso. Então confunde, é difícil. Isso também acontece com vogais. A palavra, por exemplo, chocolate, que tem 4 sílabas. Quando eu falo ela muito rápida, eu vou falar chocolate, chocolate. São simplesmente 3 sílabas que são usadas. Eu apareço com uma vogal ali no meio. E isso também é muito comum. Então é legal prestar atenção nisso. Esses dropped sounds não são aquelas letrinhas que a gente não pronuncia normalmente. Sabe aquela palavrinha listen? Listen, que tem um T no meio? Isso é outra coisa. O listen, ninguém fala esse T. É uma silent letter, uma letrinha silenciosa. Não é o caso do que a gente está falando aqui. Quando você estiver falando inglês, eu não quero que você se proponha a falar tão rápido, a jogar esses sons tão facilmente assim do que você está falando. Você pode falar do jeito que você aprendeu, com todas as consoantes, todas as vogais, mas é importante você saber que isso acontece na pronúncia nativa. Segundo motivo que isso acontece dentro de uma frase, dentro de uma estrutura um pouco mais longa, o nativo ele vai pronunciar com mais força, com mais estresse, com mais pronúncia mesmo, palavras que têm conteúdo. Então, por exemplo, quando eu for falar a frase um pedaço de pizza, eu vou falar a piece of cake, a piece of cake, a piece of cake. O a e o of, que é um artigo, uma preposição, nessa frasezinha não é pronunciado com força, com estresse. Então por isso que também essas palavrinhas desaparecem, parece que eles estão comendo os sons, e não é o caso. Então
Duas dicas pra gente já começar a treinar e você entender melhor o inglês nativo. Primeira coisa, tudo que vocês estejam estudando em inglês, ouçam e tenham a legenda em inglês. Então uma série no Netflix, um vídeo aqui no YouTube, o TED, que você pode também assistir, que eu vou colocar o link aqui embaixo para essas palestras. Ouça e leia a legenda em inglês para você comparar o que você está ouvindo com o som real. Isso já vai ajudar muito você a entender o que eles estão dropping, né, o que eles estão eliminando e o que você pode aprender da parte escrita, que ajuda bastante. Segunda dica, ouça esse tipo de frase, ouça o inglês real, americano, britânico, nativo, repita, grave você repetindo e ouça novamente. Então, como assim? Não é pra ler nada, você vai ouvir alguma coisa, ouve um som, ouve um diálogo, ouve um vídeo no YouTube, repete isso no seu WhatsApp ou no seu gravador do celular, ouve você repetindo isso, corrige e repete over and over again, 1000 vezes até você se acostumar com esse tipo de som nativo. Isso vai fazer com que no começo você seja meio mecânico, seja meio robótico, mas no final você já consiga reproduzir esse tipo de eliminação, esse tipo de comilança de sons muito mais facilmente. Não leia, porque ler confunde bastante, mas ouça, grave e repita, ok? Espero que tenha ajudado, isso vai facilitar bastante você entender melhor o inglês nativo. Deixe seu comentário aqui se eu puder te ajudar com mais alguma coisa e assine o canal para você receber mais dicas como essa aqui no canal da Teacher Fê, and bye!